muito importante é a relação que nós temos com a fé. O que é a fé para você? A fé é um artigo religioso? A fé é algo relacionado a escrituras, a pessoas extraordinárias? Pois a fé é a capacidade que a nossa imaginação nos permite de vermos aquilo que ainda não existe, de sentirmos aquilo que ainda não existe. Quando nós vemos e sentimos aquilo que desejamos trazer para a nossa vida, nós atraímos para a nossa vida estes aspectos. Quando nós exercemos esse poder intrínseco que temos dentro de nós, que é a fé, todo o nosso ser age para que aquilo que visualizamos e sentimos se transforme em realidade. O nosso cérebro, o nosso subconsciente, passa a observar situações que não notava antes. Então, às vezes, ou muitas vezes, passam diante de nós oportunidades, situações que transformariam a nossa vida, mas nós não estamos atentos. A nossa mente subconsciente não está preparada para perceber, para identificar estas oportunidades. Então, a fé é a consciência de que nós temos o poder de trazer à realidade aquilo que ainda não existe. E nisso todos são unânimes. Os religiosos, os místicos, os filósofos, os médicos. Quantas doenças tidas como incuráveis conseguem alcançar a cura através da fé. Basta que lancemos um olhar sobre a história para ver o que a fé é capaz de fazer na vida das pessoas e na vida dos povos. Agora, a fé deve ser uma fé raciocinada. Como assim? Consideremos, por exemplo, que no plano material nós temos a lei de causa e efeito. Então, a fé deve se valer desta lei. Eu devo criar uma causa para produzir um efeito. Essa causa, em relação à fé, é uma causa mental, é o pensamento, é a imaginação. Eu preciso ver, visualizar, exercitar a minha capacidade imaginativa e o meu sentimento para passar a viver como se aquilo que eu desejo já estivesse presente em minha vida. E aqui eu volto a perguntar: qual é o seu comprometimento com a transformação que você diz desejar? Porque no momento em que surge uma dificuldade, em vez de nós mantermos essa imagem mental, esse sentimento de posse daquilo que desejamos, geralmente nós nos sentimos vítima. Nós nos sentimos vítima porque temos aqueles condicionamentos que falávamos. E é preciso que nós insistamos, sejamos persistentes, perseverantes, para que tenhamos tempo para que os novos condicionamentos, as novas redes neurais se estabeleçam em nosso cérebro e assim criem novos estímulos emocionais e comportamentais. Mas aí, quando surgem essas adversidades no cotidiano,
temos essa tendência a nos vitimizar. E quando nós nos vitimizamos é porque estamos olhando para o passado. Estamos buscando referência nas emoções vividas. E é preciso que a gente saiba que quando nós olhamos para o passado, quando nós buscamos nos sustentar nas emoções vividas, nós criamos um futuro igual ao nosso passado. Por isso, é muito importante visualizarmos aquilo que desejamos e sentirmos como realizado esses nossos desejos. Jesus, em uma de suas afirmações, legou para a humanidade a seguinte expressão: tudo o que pedires, crendo que recebestes, recebereis. Ou seja, exatamente o que estamos falando. Tudo aquilo que formos capazes de conceber, formos capazes de imaginar, crendo que já faz parte da nossa vida, sentindo que já faz parte da nossa vida, fará parte de nossa vida. Juntamente com a fé, a oração é um instrumento que ativa em nosso cérebro essas novas redes de neurônios. Quando nós fechamos os olhos, ou mesmo com os olhos abertos, mas quando nós voltamos para dentro de nós mesmos e buscamos uma conexão superior, saímos do modo de sobrevivência, saímos de um estado de ansiedade e desenvolvemos uma comunhão com a inteligência superior que rege a vida, desenvolvendo esse sentimento de intercâmbio com as esferas superiores, de gratidão por aquilo que temos recebido, por gratidão pelas pequeninas coisas de cada dia. O sentimento de gratidão é uma das frequências mais elevadas que podemos alcançar. Essas energias formam um campo à nossa volta. Esse campo é mensurável. Ele é medido nas frequências cerebrais e na expansão dessas frequências. Na coerência cardíaca, que é um coração harmonizado com essa frequência cerebral. Então, quando a frequência cerebral e a frequência cardíaca estão coerentes, ou seja, estão compatíveis, o que a gente sente, o que a gente pensa, nós produzimos um campo eletromagnético que interage, que ressoa com aquilo que é do mesmo teor. Então, quando nós sentimos gratidão, o universo nos envia mais coisas para que nós sintamos gratidão, porque semelhante atrai semelhante. Nessa direção, sentimentos de alegria, juntamente a pensamentos de alegria, sentimentos de amor, sentimentos de benevolência, criam um campo eletromagnético em torno de nós que produz substâncias químicas em nosso cérebro que equilibram as relações que desenvolvemos. E, diante disso, o que nós estamos dispostos a fazer para desenvolver um estado mental e emocional diferente do que estejamos vivendo ou do que nos habituamos a viver?